A investigação, que remontava à Grécia e ao Império Romano para desenterrar as raízes intelectuais primeiras de certas correntes de ideias que só pareciam novas a quem as desconhecesse, foi publicada em O Jardim das Aflições, de Epicuro à Ressurreição de César, ensaio sobre o materialismo e a religião civil, Rio, de Adorim, 1995, um livro que, apesar dos elogios de Antônio Fernando Borges no JB e de Vamiré Chacon no Jornal de Brasília, não despertou a menor atenção da intelectualidade, pela simples razão de que o último interessado em diagnosticar sua demência é o demente. Mas o imbecil coletivo teve destino diverso. Como não investigava causas, mas apenas descrevia episódios soltos, podia ser lido aos pedaços e tornar-se mais facilmente objeto de fofocas. Num discurso que pronunciei em resposta à homenagem que me prestou a Academia Brasileira de Filosofia no dia do lançamento, tomei a precaução de advertir: o imbecil coletivo encerra a trilogia iniciada com a Nova Era e a Revolução Cultural, 1994, e prosseguida com O Jardim das Aflições, 1995. Cada um dos três livros pode ser compreendido sem os outros dois. O que não se pode é, por um só deles, captar o fundo do pensamento que orienta a trilogia inteira. A função de O Imbecil Coletivo na coleção é bastante explícita e foi declarada no prefácio: descrever, mediante exemplos, a extensão e a gravidade de um estado de coisas, atual e brasileiro, do qual a Nova Era dera o alarme e cuja precisa localização no conjunto da evolução das ideias no mundo fora diagnosticada em O Jardim das Aflições. O sentido da série é o de situar a cultura brasileira de hoje no quadro maior da história das ideias no Ocidente, num período que vai de Epicuro até Nova Retórica, de Chaim Perelman. Referindo-me ao destino de A Nova Era e a Revolução Cultural, prosseguia: se alguns leitores não viram no livro mais que sua superfície política, como outros não verão em O Imbecil Coletivo senão a crítica de ocasião a certos figurões do dia e em O Jardim das Aflições um ataque ao establishment dos piano, não posso dizer que perderam nada, pois o restante e o melhor do que se contém nesses livros não foi feito realmente para esses leitores e é bom mesmo que permaneça invisível aos seus olhos. Dito e feito. Lido aos pedaços e sem qualquer referência às obras anteriores, O Imbecil Coletivo, malgrado os elogios de Paulo Francis, O Globo, Roberto Campos, Folha de S. Paulo, e J. O de Marapena, Jornal da Tarde, ou talvez um pouco por causa deles, despertou no ambiente literário reações irracionais, hidrófobas, onde a vaidade ofendida, a presunção balofa e os preconceitos políticos mais impubres se aliavam a uma firme decisão de não entender nada, com a finalidade de, contornando toda a discussão quanto ao conteúdo da obra, concentrar as baterias na pessoa do autor, para tentar demolir sua honra e sua dignidade. O mais notável foi, desde logo, a uniformidade. Paulo Roberto Pires, em O Globo, Celina Cortes, em Isto É, e André Luís Barros, no Jornal do Brasil, como se obedecendo à batuta de um mesmo e discretíssimo maestro, vibraram em uníssono a nota que daria a túnica do discurso reativo. O autor do livro, não possuindo diploma, era apenas filósofo autonomeado. A curiosa objeção revelava, quando menos, falta de cultura. A condição de autodidata nada poderia ter de pejorativo nem muito menos de singularidade inaudita, num país cujos três maiores filósofos, reconhecidos internacionalmente, Miguel Real, Mário Ferreira dos Santos e Vicente Ferreira da Silva, foram todos autodidatas em filosofia, e onde a produção filosófica universitária é admitida como irrelevante por seus próprios porta-vozes, como João Cruz Costa e Paulo Arantes. Além disso, minha experiência anterior com os pretensos filósofos universitários não era de modo a me animar a buscar seus ensinamentos ou a levar em conta suas opiniões. A mim, na verdade, pouco se me dava que me julgassem filósofo ou surfista, pois um diploma vale quanto vale quem o assina, e um título assinado por essa gente vale um título no protesto. Mas os ataques prosseguiram. Reunidos numa página do JB de 4 de setembro como babuínos em fuga apinhados numa árvore, André Luís Barros, Gerda Abrunheim, Muniz Sodré, Emir Sader e Leandro Condor, nada dizendo do livro, grunhiam estes pareceres a respeito da pessoa do autor: não é nem homem. É um bestalhão. Não vou servir de degrau para uma pessoa dessas. É covarde. Se apoia no poder econômico. Não tem nem diploma. Como diria a Bíblia, rasgaram suas vestes, exibiram despoderadamente toda a extensão da sua demência. Mas não se pense que tudo, nessas criaturas, é pura senha animalesca. Na semana seguinte, Leandro Condor mostrava o suave humanismo de sua alma pudica, escrevendo em O Globo uma peça edificante para recomendar a moderação nas polêmicas intelectuais e condenar como uma brutalidade intolerável o emprego do termo imbecil. Em carta cuja publicação o editor da página, Luís Garcia, adiou por mais de uma semana sob pretextos variados, e que acabou saindo pela metade, observei ao professor Condor que, comparado a seus aliados, eu, já que não era nem homem, podia-me considerar, no campo do vocabulário, uma moça. Convém esclarecer que não foi à toa,
mas sim em resposta a críticas que eu fizera às suas opiniões sobre determinado problema da religião comparada, que o professor Muniz Sodré reagiu colocando em questão a minha virilidade, a qual eu, na minha funda ignorância da metodologia científica, vejam a falta que faz a formação universitária. Não tinha até então percebido que tivesse a menor relevância para a solução do dito problema. Autodidata inculto, incapaz de apreender as nuances do linguajar acadêmico, fiquei atonito ante a assertiva, sem atinar com o seu sentido. Imaginei, de início, tratar-se de proposta gay enrostida sob a forma de provocação, um tipo de cantada muito comum, como se sabe, entre pessoas que se imaginam sedutoras. Logo, porém, tive de abandonar essa hipótese, visto que, segundo informações fidedignas, o professor Muniz era reconhecido pelo corpo docente da Escola de Comunicações da UFRJ como seu membro viril, de cuja cabeça, sempre erguida acima da média humana, jorravam as ideias seminais que iam fecundar aquela digna instituição de ensino. O homem era, em suma, mais macho que este debilitado pai de 8 filhos. Numa resposta publicada como matéria paga pela Academia Brasileira de Filosofia no JB, que se recusava obstinadamente a conceder-me espaço na seção de cartas, atribuí portanto o destempero do professor à mera fanfarronada de um machista papudo, desses que a torto e a direito vão metendo a virilidade aonde ela não é chamada, até o dia em que, num acidente fatal, a metem entre as garras de um urso. Tendo recebido a visita do marinho com a notificação do processo que lhe movo, a esta altura o machão já se prepara para falar fino ante o juiz. Nos dias seguintes, a confraria, cansada de dar um show inútil de que só resultava sua própria desmoralização, calou-se. A primeira edição de O Imbecil Coletivo esgotarás em 3 semanas, a segunda estava indo para a gráfica, e o último tiro da batalha foi meu. Em tudo o que essas criaturas falaram não se viu enfim a menor referência a um só de meus argumentos, muito menos qualquer tentativa de refutá-los, empreendimento que estaria realmente acima da sua capacidade. Só rotulação grosseira adornada de insultos em linguagem de leão de chácara. Só urros de gorilas que batem no peito se fazendo de heróis quando, reunidos em bando armado de paus e pedras, cercam o inimigo solitário e ainda o chamam de covarde. Mas, se imaginam que essas coisas podem me intimidar no mais mínimo que seja, é porque me medem pela sua própria estatura. Se imaginam que, rebaixando meu livro ao nível de suas cabeças, podem dissuadir o leitor de tentar averiguar por si mesmo o teor de meus argumentos, é porque olham o povo brasileiro no espelho de seu próprio auto-engano. E se querem poder sepultar a reputação alheia sob toneladas de lama, é porque sob a mesma lama enterram suas cabeças de avestruzes, para não tomar consciência de que sua hora chegou. Mas todo esse subterfúgio é inútil, desde a publicação de O Imbecil Coletivo, essa gente já está em julgamento, e o julgamento prosseguirá implacavelmente, ante os olhos do povo, até a condenação final dos usurpadores e corporativistas que, em benefício próprio, bloqueiam o progresso cultural deste país. Foi então que, desistindo da frustrada estratégia do insulto, a comunidade incumbida de representar os mais altos padrões da inteligência nacional recorreu à tentativa de facada nas costas, para aplacar a ira de seus confrades. O presidente da Academia Brasileira de Filosofia, João Ricardo Moderno, fez publicar pelo JB uma carta em que jurava que a Academia nem editara meu livro, nem me prestar homenagem pública alguma, nem muito menos pagar aos editais em que eu me defendera de meus detratores. Éramos, portanto, eu e a Faculdade da Cidade Editora, autores de uma fraude, de um estelionato, em que se usara indevidamente o nome da Academia para denegrir a nunca assaz louvada comunidade universitária. Não tive remédio senão publicar, em resposta, as faturas que comprovavam o pagamento dos editais pela Academia, o depoimento dos funcionários a quem João Ricardo Moderno pessoalmente dera autorização para publicar o livro, last not least, a fotografia que mostrava o caluniador Moderno, em carne, osso, terno e gravata, batendo palminhas na cerimônia em que o professor Paulo Mercadante, em nome da Academia, enaltecia o valor de minha obra filosófica. Prova material, prova testemunhal, prova documental, João Ricardo Moderno, diante disso, recolheu-se ao silêncio da meditação, de onde emergirá, não se sabe quando, transfigurada em abóbora. Encerrada a segunda batalha, as hostilidades cessaram, até o momento. A mim muito me apraz o silêncio de meus adversários, pois, como disse Leon Bloy, de quoi sagtiel, NFT, seinen de racher la langue aux imbéciles, aux redoutables et définitifs idiotes de ce siècle, comme sengerme réduis et tal silence les pélagiens ou lucifériens de son tempos. Malgrado meu score aparentemente vantajoso no momento, não me considero vencedor, nem poderia fazê-lo, em se tratando de combate com um ser proteco e de recursos ilimitados, cujo nome é Legião. O Imbecil Coletivo, o personagem, não o livro, continua falando por 1000 línguas, e nem eu nem um exército de escribas teríamos fôlego para registrar uma fração sequer de sua produção, diariamente estampada nos jornais com um ar de respeitabilidade que raia a beatitude. Só para dar um exemplo, ele acaba de, incorporado na pessoa de um premiadíssimo escritor gay, defender como justa e saudável a prática da pedofilia,
de vez que as criancinhas, aos 3 anos, já têm um tremendo sexapial e jogos de sedução de fazer inveja a Sharon Stone. Ninguém saltou à goela do declarante, nem o expulsou a pontapés, nem muito menos se lembrou de processá-lo por apologia do crime. São todos pessoas educadas, cultas, de alma delicada e sentimentos estéticos incompatíveis com os instintos violentos. Somente a mim parece ter ocorrido a ideia de que seria difícil resistir ao impulso de abater a tiros, como um cachorro louco, quem se aproximasse de meus filhos imbuído de semelhante doutrina. Em conjunto, e especialmente nos seus últimos capítulos, a história rocambolesca de minhas relações com a inteligência leva a uma conclusão que pode ser enunciada nos termos usados anos atrás por Wanderlei Guilherme dos Santos, no prefácio ao livro do professor Edmundo Campos Coelho, A Sinecura Académica, Rio e o Pers, 1988. Cara triste, a Universidade Brasileira é em grande medida um embuste e a enorme variedade de parasitas que a habitam. Sem dificuldade, pode-se estender essa conclusão ao jornalismo cultural e a boa parte do movimento editorial. Por certo, há na classe universitária, bem como na intelectualidade em geral, muitas pessoas de valor. São a maioria silenciosa, e eu seria injusto se as pintasse com os traços de Conders, Munizes, Burnheims e Tutti Quanti. Mas a imagem pública dessa comunidade ainda é representada sobretudo por aquela autonomiadíssima vanguarda que não para de falar em seu nome, a qual, com a ajuda de uma imprensa cúmplice, vem transformando a vida cultural brasileira numa coisa feia e sem rosto, que, na escala das maldades, se situa em algum lugar incerto entre a mentira e o crime. 3 de novembro de 96